Pessoal, vamos continuar aqui a física, tá? E antes de fazer as próximas questões aí do Colégio Naval, vamos dar uma olhada e saber, compreender o que vem a ser vínculo geométrico. Você acho que pode vir a se deparar com uma questão que tem esse tipo de, aborde esse tipo de assunto, vínculo geométrico. Bem, para isso, antes eu vou demonstrar o que vem a ser o vínculo geométrico. Vínculo geométrico, vínculo, né, tipo, amarração, um vínculo, está amarrado, está vinculado à geometria. Por quê? É uma parte da física que está atrelada, vinculada à geometria. Por quê? Preste atenção. Bem, aqui eu tenho uma rodana fixa, um sistema de rodanas, uma fixa e uma móvel, certo? E um peso P qualquer aqui, certo? E eu vou querer determinar os tipos de diferença de comprimentos que se dão tanto na corda como eu puxo. Quando eu puxo a corda de um comprimento L, e automaticamente isso aqui vai subir, e quando eu desço a corda de um comprimento L, isso aqui vai descer. O que vai acontecer em relação a esse comprimento, em relação à horizontal? Vamos ver o seguinte, ó. Vamos colocar aqui uma horizontal, um plano horizontal aqui, ó. Vamos estabelecer aqui o seguinte. Vamos estabelecer aqui o seguinte. Vamos ver o seguinte. Vamos supor, né, que eu tenho aqui um comprimento inicial, certo? Vamos olhar para essa corda em azul, que está passando pela rodana móvel e pela rodana fixa, e vamos estabelecer alguns pontos de referência. É o seguinte, vamos colocar dois pontos de mesma altura. Esse ponto aqui, ó, esse aqui. Chamar esse ponto de P1, esse ponto de P2. Dois pontos com a mesma altura. Por que tem a mesma altura, pessoal? Aqui, ó. Estão sobre a mesma horizontal, tá? Os dois pontos estão sobre uma mesma horizontal. Vamos traçar um eixo de simetria e vamos colocar esse ponto Q aqui. O que acontece? Se esses dois pontos têm a mesma altura, e esse ponto Q está no meio, está no eixo de simetria dessa corda aqui, dessa curva, esse comprimento aqui, ó, comprimento dessa corda aqui, ó, se eu chamar de X, o comprimento dessa outra corda aqui, ó, que vai daqui até aqui, também vale X, certo? Também vale X. E o que sobrou da corda para lá, esse comprimento daqui até aqui, ó, deixa eu só desligar isso aqui, gente, peraí. O que sobrou da corda para lá, que vai de P1 até a extremidade da corda aqui, ó, onde vai ser puxada, vamos chamar isso aqui de Y, esse comprimento de Y. Então tem esse aqui Y, X e X. Bem, e vamos chamar esse comprimento todo da corda daqui até aqui, não estou considerando até o teto, daqui até aqui de L. Então eu tenho aqui Y mais 2x é igual ao comprimento da corda L, certo? Preste atenção que vocês vão entender, só prestar atenção nesse iníciozinho aí que vocês vão compreender. O que acontece? Vamos supor que eu puxo essa corda para baixo. Faço isso aqui assim, ó. Faço isso aqui com a corda, né? Vou puxando ela para cá. Automaticamente esse bloco vai subir. Mas vamos supor que eu puxo essa corda de X de um K1 para baixo, um comprimento K1 para baixo. Então ó, o comprimento vai ser Y mais K1, o comprimento não vai ser mais Y, desse pedaço aqui. Esse pedaço que vai estar para cá vai ser Y mais o que eu puxei da corda, mais o K1. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui assim, uma figura 2. Para a gente entender. Então essa aqui é a minha equação principal, certo, gente? Isso aqui é a minha equação principal. Certo? Isso aqui, preste atenção. Y mais 2x igual a L. Bem, agora eu puxei essa corda para baixo, isso aqui se movimentou para cima. Eu puxei K1 para baixo, então passou a ser Y mais o K1 que eu puxei para baixo. Então eu vou ter assim, olha só, gente. Vou desenhar aqui do lado, tá? Preste atenção que isso aqui, eu acho que tem uma questão sobre isso.
tá? Que eu vi assim, eu olhei para a figura e para vínculo geométrico, tanto na escola naval como no colégio naval. E nos livros que a gente vê aí de colégio naval, de física, aquele nível bobinho, não tem vínculo geométrico. O cara não explica isso não, cara, tá? Nem prova, quanto menos provar. Então vamos lá. Então o que acontece? Eu vou desenhar aqui de novo. Isso aqui chegou para cima. Vamos supor que eu puxei para baixo o K1 e isso aqui vai subir um K2 para cima. Certo? Então vamos lá. Então ficou assim, ó, minha corda. Ela aumentou o tamanho dela, né? Vamos cortar essa parte aqui, que ele subiu, o peso subiu, não é isso? O peso vai subir. Deixa eu colocar aqui. Tá o meu peso. Certo? Tá o meu chão, não é isso? Bem, então na situação 2 o que aconteceu? Vamos continuar com os pontos aqui, tá? De referência. Aqui continua sendo o ponto P1, meu de referência. Aqui é meu ponto na mesma altura que o ponto P2. Mesma altura do P1. Você tem um ponto P2 de referência. Aqui é o meu ponto Q de referência, continua sendo ponto Q. Eu não chamei esse ponto aqui, mas vamos chamar de T. Esse ponto aqui, ó, T. Que é a verdade do P1 até T, o segmento do P1 até T. Então P1 até T, ele é até aqui, certo? Bem, o que aconteceu aí? Quando eu puxei essa corda para baixo, fiz isso, esse peso foi para cima, veio para cima e a corda aumentou para baixo. Vamos supor que eu tenha aumentado de um valor que eu vou chamar de K1. Aumentou K1 para baixo, certo? E para cima não é mais X agora, ele diminuiu de K2. Então passou a ser esse novo comprimento aqui, ó. Passou a ser X menos o K2, certo? E a mesma coisa desse lado. Aqui passou a ser quem? Esse comprimento aqui passou a ser X menos meu K2, certo? X menos K2. Então, X menos K2 aqui, X menos K2 aqui. Mas concorda comigo que, mantendo o mesmo ponto de referência, isso aqui subiu tanto e desceu tanto. Mas o comprimento daqui até aqui continua o mesmo, certo? Essa altura aqui não vai variar nunca. Essa alturinha aqui, certo? Até porque uma polinha não pode ir... ela vai subindo, 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 subindo. Chega um ponto que ela não pode subir mais do que a outra, certo? Então essa aqui é constante, essa aqui não vai mudar nunca, essa distância aqui. Mas esse comprimentozinho, ó, vai ser sempre constante, eu estou toda hora alterando ele, puxando para baixo, como eu fiz agora. A gente vai fazer um outro momento que eu estou dando corda, esse aqui está descendo. Mas nesse momento eu estou puxando a corda, aumentei para baixo, para cá, e encurtei aqui, levando esse peso para cima. Cortei de K2 e aqui aumentei de K1. Mas o comprimento de P1, né, de P1 até aqui, até esse final, continua constante, certo? Então, vou chamar esse novo ponto aqui de T2. Então, eu sei que de P2 até T2, o comprimento da corda continua sendo L. Então, vou colocar essa equação em cima de cada uma das suas respectivas situações, para ficar mais fácil de entender. Então, nessa situação aqui, ó, eu tenho que 2x. Nessa situação, eu tenho que 2x mais y igual a L, certo? Essa situação aqui de baixo. E nessa situação aqui, olha, o comprimento continua sendo L, só que eu puxei para baixo, isso aqui permaneceu constante. Então, ó, eu puxei para baixo, o comprimento continua sendo L. Então, eu tenho que K1 mais
Ah, sim, esqueci de colocar y, né? Essa distância aqui continua sendo y, tá? Continua sendo y. Então eu tenho que K1 mais y. Desculpa. K1 mais y mais x menos K2 mais x menos K2 vai dar 2x menos 2K2, ou 2 que multiplica x menos K2. Vai dar 2x menos 2K2, não é isso? E isso continua sendo meu comprimento L, não mudou nada, tá, gente? Continua sendo L. Bem, o que eu quero que vocês percebam aqui? Né? Vamos melhorar um pouco aqui. Posso colocar em evidência 2, né? Então vai ficar K1 mais y mais 2 que multiplica x menos K2, isso é igual a L, certo? Bem, o que a gente vai fazer agora? Essa aqui passou a ser a minha nova equação do comprimento L, certo? O mesmo comprimento que estava aqui. Bem, vamos chamar essa equação de 1. Vamos chamar essa equação aqui de 2. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar a equação 2 e subtrair da equação 1. Então, vou pegar a equação 2 e vou subtrair da equação 1. Olha só o que vai acontecer. Vai ficar K1 mais y menos y. Vai ficar assim, ó. K1 mais y menos y mais 2x menos 2K2 menos 2x. Isso é igual a L. Isso é igual, vai ser igual a zero, né? Vai ficar L menos L, não é isso? L menos L. Então fiz isso menos isso e isso aqui menos isso. Ó, K mais Y, K1 mais Y, desculpa, K1 mais Y, né? K1 mais Y menos 2x, desculpa, K1 mais Y menos Y, mais 2x menos 2K2 menos 2x, igual, menos 2x menos 2K2, ó. 2x menos 2K2 menos 2x, menos 2x, 2x menos 2K2 menos 2x, igual a L menos L, que vai dar zero. Então isso aqui vai dar zero, certo? Deixa eu ver se dá para enxergar lá, dá. Bem, o que vai acontecer? Olha só que interessante. Esse y vai cortar com esse y. Esse x vai cortar com esse x. O que você vai ter no final, hein? Você vai ter no final o quê? K1 menos 2K2 igual a zero, cara. Passa o 2K2 para o outro lado. K1 igual a 2K2. Olha só que coisa interessante. Quer dizer o seguinte, cara. Se eu puxar essa corda com uma rodana móvel para baixo de K1, o que eu puxei para baixo, por exemplo, se eu puxar 2 metros, 1 metro para baixo, se eu puxar 1 metro para baixo, que é o meu K1, puxei 1 metro para baixo aqui, ó, K1 1 metro para baixo, essa corda vai se deslocar, vai diminuir seu comprimento, essa corda aqui, essa altura, vai diminuir seu comprimento de quanto? Vai diminuir seu comprimento da metade do que eu puxei. Porque se eu puxo 1 metro aqui, ó, aqui é 1. K2 vai valer 1,5, 0,5. Então, se esse aqui sobe 2, sobe meio metro, isso aqui desce 1 metro. Se eu desço 2 metros, puxo 2 metros para baixo, eu sei que 2 metros é o dobro disso aqui. Então, isso aqui vai subir 1 metro. Estão entendendo? Então, o que essa corda se encurta é a metade do que essa corda do que essa corda aumenta. O que essa corda encurta é metade do que essa corda aumenta, certo? Ou seja, K1 é igual a 2K2, certo? Professor, e se estivesse descendo? Bem, copiem isso que está aí agora, né? Copiem isso que está aí, certo? Tente entender, eu vou apagar agora o copinho que eu vou apagar e vou fazer dando corda, descendo. Vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado, não vai mudar nada, tá? Então copia isso aí e vamos fazer descendo, tá? Fazer a mesma coisa, só que descendo. Vamos ver o que vai acontecer. Então vamos lá. Agora eu estou dando corda, né? Estou descendo.
Vamos diminuir mais. Bem, o que aconteceu agora? Em vez de puxar, eu dei corda. Fiz assim, ó. Fiz isso, fui dando corda. Isso aqui foi arreando, foi descendo. Vamos marcar nossos pontos de referência. Vou chamar esse ponto aqui de P1. De novo, esse aqui é o P2. Eles estão numa mesma altura em relação a essa horizontal. Tem a mesma altura, daqui até aqui, isso. Daqui até aqui tem a mesma altura. Vamos pegar o eixo de simetria dessa rodana. Vamos considerar um ponto Q aqui, o mesmo ponto Q que estava lá. É claro que o meu ponto T não é mais o ponto T, né? Ele veio aqui para baixo, ele subiu um pouco, né? Não sei quanto ele subiu, mas ele subiu, certo? O que aconteceu? Meu ponto, né, de extremidade da rodana, que seria extremidade, não é mais, agora não é mais esse ponto, ele passou a ser um outro ponto, né? Vamos chamar esse ponto aqui de ponto S, qualquer. Bem, o que acontece? Isso não vai fazer muita diferença. O que acontece aqui é o seguinte. Eu tinha um comprimento X. Se eu dei corda, eu aumentei esse X de um K1 para baixo. De um K2 para baixo, certo? Então, daqui até aqui, ó, não é mais X. Ele aumentou X mais um certo K1. Certo? E aqui também é a mesma coisa. Aumentou de X mais um certo K1. E aqui, que era o Y, diminuiu, passou a ser Y menos um certo K2. Certo? Diminuiu de K2. Vamos chamar para fazer lógica o que eu estava fazendo antes. Vamos chamar isso aqui de K1. Só para manter o que eu estava fazendo no anterior, na explicação anterior. Aqui, vamos chamar que aqui aumentou de K2 e aqui diminuiu de K1. Como esse comprimento se mantém constante, esse comprimento total continua sendo o mesmo L que estava lá. Então, conclusão, qual é a equação que a gente vai ter aqui em cima? Vai ter que Y menos K1, vou colocar primeiro X na ordem, né? 2 que multiplica X mais K2, ou seja, 2X mais 2K2, mais Y mais K1, isso é meu comprimento L, certo? Então essa é a minha equação na descida, quando eu estou dando corda, né? Dando corda para esse corpo descer. Bem, o que eu posso fazer? Essa aqui é a minha equação 2. Vou fazer a mesma coisa, vou subtrair 2 da 1. Então, subtraindo aqui a equação 2 menos a equação 1, a gente vai ter o seguinte. 2x mais 2k2 menos 2x vai dar 2k2. Só que eu fiz errado aqui, né, gente? Aqui é y menos k1, né? Menos k1, desculpa aí, tá? Aqui é y menos k1, tinha colocado y mais k1, é y menos k1, tá? Aqui tá certinho. Somando esse 3 com esse, vai dar 2x mais 2k2, tá aqui. Então, fazendo essa equação menos essa, vai ficar 2x mais 2k2 menos 2x. 2x mais 2k2 menos 2x vai dar 2k2. Então, vai dar 2k2 aqui. Y menos k1 menos y vai dar menos k1. L menos L vai dar 0. Conclusão que a gente chega brilhante aqui, K1 continua sendo 2K2. Ou seja, o quanto se eu cortar aqui de 1 metro, aqui vai descer de quanto? Eu cortei de 1 metro. Né? Então K1 vale 1 metro. O encurtamento vai ser de meio metro. Se eu cortar de 2 metros, aqui vai descer de... Cortei de 2 metros, aqui vai descer 1 metro. Entendeu? Se eu cortar de 6 metros, aqui vai descer 3 metros. É a mesma coisa do outro. O que acontece nessa aqui é metade do que acontece nessa. Ou o que acontece nessa é o dobro do que acontece nessa. Entendeu isso aí? Então copiem isso aí, que agora eu vou precisar dessas relações. Vou apagar só essa parte aqui, esse trecho, para provar uma coisa agora que cai muito. Isso aqui cai também.
mas é uma coisa que cai muito em relação ao sistema que tem uma rodana móvel e uma fixa aqui, tá? Então copie isso aí agora, eu vou apagar só essa partezinha aqui e vou colocar uma coisa importante aí. Então a gente acabou de provar o seguinte, ó, que o que acontece nessa, aumento ou diminuição de K1, é o dobro do que acontece nessa, aumento ou diminuição de K2. Bem, se eu quisesse calcular a velocidade com que eu puxo esse comprimento K1, eu não ia dividir essa equação por ΔT? Por quê, professor? O tempo que essa leva para descer, se eu estou dando corda, é o mesmo tempo que essa corda está subindo, estou dando corda. O tempo que essa levou para se encurtar de K1 é o tempo que essa levou para crescer de K2. E se eu puxasse o tempo que ela levou para aumentar de K1, é o tempo que essa levou para se encurtar de K2. Então o tempo é o mesmo, então eu posso dividir tudo por ΔT que eu vou ter velocidade. Então aqui, ó, se eu dividir K1 por ΔT, eu vou ter a velocidade da minha potência, que eu estou puxando ou dando corda. Por quê? Vai ser comprimento, ó, vai ser K1, que é um comprimento sobre o tempo. 2K2, que é o comprimento sobre o tempo, ó. 2 vezes K2 sobre ΔT, não é isso? Isso não vai dar minha velocidade? Deixa eu pegar a caneta vermelha. Aqui, ó. Isso aqui não é a velocidade da minha potência com que eu estou puxando? Isso aqui é a velocidade da minha potência com que eu estou puxando ou dando corda. K2 sobre ΔT, o encurtamento sobre o tempo, é a velocidade da minha resistência, desse peso aqui que eu estou vencendo. Então, conclusão importante que eu cheguei é o seguinte, que a velocidade da potência é o dobro da velocidade da minha resistência. Isso aqui é de suma importante, coloca um asterisco nisso aí, tá? Então a velocidade com que eu puxo ou dou corda é o dobro da velocidade com que isso sobe ou desce, certo? Nesse esquema aqui com uma rodana móvel e uma fixa. Agora vamos olhar para essa equação, velocidade da potência é o dobro da velocidade da resistência. Vamos pegar essa equação e vamos colocar ela aqui, ó. Velocidade da potência, vou colocar um asterisco aqui, ó, vou colocar aqui. Velocidade da potência é o dobro da velocidade da resistência. Vamos dividir essa equação por ΔT. Por quê, professor? Pelo seguinte, se você pegar a velocidade e dividir pelo tempo, o que vai dar, hein? Aceleração escalar média, não é isso? Já que o tempo é o mesmo, a velocidade, a aceleração, o tempo é o mesmo, vou ter a aceleração. Então, se eu pegar aqui, ó, velocidade da potência, dividido pelo tempo ΔT, que ela levou para encurtar ou para dar para encurtar ou para aumentar, para encurtar ou para aumentar, que é o mesmo tempo que para se encurtar ou aumentar, é 2 vezes a velocidade da resistência sobre ΔT. Mas quem é Vp sobre ΔT? Ora, Vp, velocidade sobre tempo, é a minha aceleração da potência. É meu AP, não é isso? Quem é 2 vezes? Quem é o VR sobre ΔT? É a minha aceleração da resistência. Então olha só que coisa interessante, isso cai pra caramba, cara. E é difícil de explicar isso, né? Olha só. A aceleração da minha potência, a aceleração com que isso sobe e isso desce, é o dobro da aceleração da resistência, ou seja, o dobro da aceleração com que isso sobe e isso desce. Tá? Coloca um asterisco aí. Então esse aqui é de suma importância, tá? Suma importância mesmo. Então copie isso aí, tente entender e vamos prosseguir aí nas questões, ok? Vou apagar aqui, ó. Copiem, tente entender e vamos continuar nas questões. Então tem uma questão aqui, que diz o seguinte, questão Colher-Naval 2017. A figura abaixo representa uma grua, também chamada de guindaste, e nos navios pau de carga, né? Que é um equipamento utilizado para elevação e movimentação de cargas e materiais pesados.
Seu funcionamento é semelhante a uma máquina simples, que cria vantagem mecânica, a gente já viu o que é vantagem mecânica, né? Para mover cargas além da capacidade humana. Então aqui tem um contrapeso, aqui a carga que vai ser erguida, né? Certo? Considerando que o contrapeso da figura, da grua mostrada na figura, tem uma massa de 15 toneladas, então a massa aqui, ó, é de 15 mil quilogramas. 1 quilograma é 1.000 toneladas. Então 15 quilogramas, 15 toneladas, 15 mil quilogramas, certo? Tá, tem uma massa de 15 toneladas. Posso afirmar que a carga máxima em quilogramas que poderá ser erguida por ela nas posições 1, 2 e 3, respectivamente, é de a posição 1 aqui, 2 aqui, 3 aqui. Então, questão típica de momento, né? Equilíbrio dos corpos extensos. A gente pode fazer que o somatório dos momentos é igual a zero. Então, aqui atuando sobre essa carga, você tem um peso. Vamos colocar essa massa mais para cá. Então, a massa aqui é de 15 mil quilos. Tá? Então, atuando sobre a barra, você tem a seguinte força. A força com que esse peso puxa a barra para baixo, que é o peso do próprio peso, né? O peso do contrapeso. Então, tem um peso aqui, ó. Bem, o peso é a massa vezes a ação da gravidade, que ele não deu, né? Não está aqui a aceleração da gravidade. Bem, vamos colocar 15.000 G. Adotando gravidade valendo G, tá? Bem, na posição 2 você vai ter o peso da carga, né? Que eu não sei quanto é que é, vamos chamar de X. Então o peso dela vai ser, ele quer a massa em quilograma. Então é a massa X vezes a gravidade Y, certo? Bem, agora é só questão bem simples, né? É só fazer o somatório dos momentos igual a zero. Bem, aqui você tem uma normal para cima, né? Falando sobre isso aqui, sobre esse guindaste, sobre o braço do guindaste, uma normal para cima, que essa haste faz no braço do guindaste, uma normal para cima. Só que essa normal está no ponto de apoio, essa alavanca interfixa. Ela não produz momento, a eficácia dela é nula. Bem, do jeito que está, se está em equilíbrio, tem que equilibrar, nessa posição o somatório dos momentos tem que ser igual a zero. Então vou fazer o seguinte, ó. Somatório dos momentos tem que ser igual a zero. O que é o momento dessa força? É a força vezes a distância até o ponto de apoio, aplicando perpendicularmente ao raio de gelo. Essa força está para baixo, ela tem que chegar essa alavanca nesse sentido assim, ó, no sentido anti-horário ou positivo. Então o momento dela, o momento do peso vai ser 15.000, que é a massa, 15.000 vezes G, que é a força, né? Vezes a distância dessa força até o ponto de apoio, que é 6 metros, vezes 6. Esse é o momento dessa força-peso. E o momento da carga? O momento da carga vai ser o peso dela, que é x vezes a gravidade, massa vezes a gravidade, vezes a distância. Ah, sim, esse momento, essa força tende a gerar isso aqui no sentido horário, então negativo. Então é menos a força, que é x vezes g, a massa vezes a gravidade, vezes a distância até o ponto de apoio, que é 9. Então, fazendo agora o somatório de momentos igual a zero, você vai ter o seguinte, ó. 15.000 vezes G, vezes 6, menos x vezes G vezes 9, isso é igual a zero. Só para aqui, que esse bilu está grosso, e eu tenho medo que você não consiga entender a letra. Vamos continuar aqui, ó. Então, ficar somatório de momento. Então, o momento do peso mais o momento da carga tem que ser igual a zero. Que é o momento do peso? 15.000 vezes a gravidade, que é o peso da carga, o peso do contrapeso, 15.000 vezes G, vezes a distância ao ponto de apoio, que é 6. Positivo, certo? Que é positivo. Que é o momento da carga?
é o peso, que é x vezes g, vezes a distância da carga do ponto de apoio, que é 9. Só que o momento é negativo, vai chegar no sentido horário. Então é menos x vezes g vezes 9 igual a 0. Professor, posso dividir tudo por g? Posso. G é diferente de 0. Então, ó, dividir tudo por g. Dividir pela gravidade. Cortei ali e cortei lá. Passa isso para o outro lado. Vai ficar como? Vai ficar 15.000 vezes 6 igual a x vezes 9. E agora é só resolver matemática aqui, né? Então vai ficar x igual a 15.000. 15.000 vezes 6 vai dar 90.000, né? 90.000 por 9. Vai dar 10.000. Esse é o momento. 10.000 newton vezes o metro. Bem, então é uma dessas duas aqui. Ou é a letra D ou a letra E. Ah, professor, faz logo da última, porque aí vai diferenciar. Não, a segunda já diferencia, né? Vamos fazer o momento da segunda. Então, se eu colocar agora a carga na posição 2, o momento do contrapeso vai continuar sendo o mesmo, 90.000 vezes G. Vai mudar o momento da carga. O peso vai continuar sendo o mesmo, x vezes G, vai mudar só a distância. Certo? Que nesse caso, na posição 2 vai ser igual a 12. Então, como é que ficaria esse somatório dos momentos? Vamos partir então logo para essa equação aqui, essa equação que está aqui, tá? Então, na posição 2. Como é que ia ficar? E isso aqui continuar sendo o mesmo, certo? Ia dar 90.000. O que alterar é isso aqui, né? Ser mais x vezes 9. Porque aqui é mais 9, vai ser x vezes 12, não é isso? Então, quem ia ser x? 90.000 dividido por 12. Bem, 90.000 por 12, deixa eu ver aqui, por 3 dá 4, aqui vou dar 30.000, não é isso? Por 4 vai dar 4 vezes 7, 28, para 30 falta 2. 4 vezes 5, 20, 7.500 newton vezes o metro, não é isso? Então, na posição 2 vai dar 7.500. Vou colocar aqui em vermelho para realçar. Então, na posição 2, o momento vai dar 7.500 newton vezes o metro. Na posição 1 deu 10.000 newton vezes o metro. Fazendo aqui a posição 3, vou colocar aqui em cima. Como é que ficaria a posição 3? Ó, aqui continua dando 90.000, certo? Só que em vez de ser x vezes 12, ia ser x vezes 6, 15. Então x ia ser 90.000 sobre 15. Bem, posso simplificar aqui por 3. Vai dar 30.000 sobre 5. Que vai dar 6.000 newton vezes metro. Então, na posição 3, vai dar isso aqui. Então, posição 1, 10.000, posição 2, 7.500, posição 3, 6.000, letra E. Certo? Então, copia isso aí, questão simples, de momento, né? Copia isso aí. Tem que entender para a gente ir para a próxima questão aí, tá? Vamos apagar aqui para a gente ir para a próxima questão. Bem, tá agarrando aqui, né? Considere um bloco de 2 kg, questão 39 de 2018, Colégio Naval. Considere um bloco de 2 kg apoiado sobre uma superfície horizontal cujo atrito é desprezível. Então não tem atrito aqui nessa superfície. Então o bloco tem massa 2 kg, certo?
cujo atrito é vivo. Do lado esquerdo é aplicado ao bloco, do lado esquerdo é aplicado ao bloco uma força F horizontal de 10 N. Então, vou colocar aqui a massa do bloco logo. A massa do bloco é 2 kg, certo? Tá aqui. E essa força vale 10 N. Vou colocar aqui 10 N. Aqui. Do lado, uma força F horizontal de 10 N. E do lado direito é ligado a ele uma corda ideal esticada e inclinada a 30 graus com a horizontal. Então aqui é 30, tá? Não dá dando para ver aí, mas ele está falando que esse ângulo aqui, ó, que essa corda aqui, que está do lado direito puxando ele para cá, passando pela rodando, forma com a horizontal é 30 graus. Então essa corda aqui, ó, esse ângulozinho aqui, esse ângulo mede 30 graus que ele está falando, certo? 30 graus esse ângulo, conforme indicado na figura. A corda, após passar por um sistema de rodanas ideal, ou seja, massa dispersiva sem atrito, sendo uma delas móvel, isso aqui é móvel, liga-se a outro bloco de 10 kg. Então a massa desse bloco aqui, ó, chama esse bloco de 1, chama esse M1, chama esse aqui de M2, esse aqui vale 10 kg, essa massa, tá? Porém suspenso pela corda, então está suspenso por essa corda. Marca a opção correta que fornece a intensidade aproximada da tração na corda ideal. Bem, a pessoa corda ideal é essa, vamos voltar para o enunciado, né? Uma força horizontal F, do lado direito é ligado a ele por uma corda ideal. Então corda ideal, de acordo com o enunciado, é essa corda que está passando por aqui, certo? Ele chamou essa corda ideal, vou em cima dessa corda. Então aqui é tração nessa corda aqui. Tração na corda ideal, que é essa corda aqui que ele está querendo a tração. Despreze o atrito com ar e considere os blocos como pontos materiais, certo? O que é ponto material? Aqui as dimensões não são desprezíveis no estudo do fenômeno. Então vou desprezar a dimensão do bloco. Em suma, o centro de gravidade é como se tivesse um pontinho aqui com centro com peso para baixo. Um pontinho de nada. É isso que ele está falando. Aí deu gravidade valendo 10, seno de 30, cosseno de 30, que é o valor dessa tração. Questão simples também. Mas vamos ver aqui o seguinte, ó. Tem um detalhe nessa questão agora que eu vi. Porque quando eu peguei essa questão para copiar e colar aqui, quando eu olhei para ela, eu vi um sistema de rodanas em que poderia ter movimento e aceleração. E se tiver aceleração, ele está caindo no vínculo jurídico. Não é verdade? Vínculo jurídico, desculpa aí. No vínculo geométrico, não é isso? Por que está caindo no vínculo geométrico? Porque você tem uma rodana móvel, uma fixa, pode ter uma aceleração para baixo ou para cima, descendo ou subindo. A gente viu e a gente já estudou no vínculo geométrico, se essa rodana móvel, essa fixa, ele está descendo ou subindo, ela vai descer ou subir o dobro do que essa aqui vai encurtar ou aumentar. Desculpa, ela vai descer e subir a metade do que essa aqui vai encurtar ou aumentar. E a gente viu também que a velocidade que essa corda vai descer ou subir, essa corda aqui, ó, vai descer ou subir a metade do que essa corda, da velocidade que essa corda vai diminuir ou aumentar, certo? E vemos também que a aceleração com que essa corda vai descer ou subir é metade da aceleração que essa corda vai aumentar ou reduzir, ou diminuir. Então está diante do vínculo jurídico. Mas vamos ver antes o que vai acontecer, se esse sistema vai se mover ou não. Como é que a gente faz o processo de análise simples, para saber se não está em equilíbrio ou nada? Como o problema não falou nada, isso pode estar em equilíbrio. Vamos ver se isso está em equilíbrio ou não. Como é que a gente vai saber disso, professor? Seguinte, se isso estivesse em equilíbrio parado, vamos analisar. Esse peso valeria 100, não valeria 100? Seria 10 vezes 10. Então teria 100 para baixo. Esse peso seria dividido por 2, que é uma rodana móvel, a gente já estudou isso. Seria 50 para cá, 50 para cá. Então veria 50 newtons para cá. Quando eu projetasse 50 newtons no eixo horizontal, ia dar 50 cosseno de 30. 50 vezes cosseno de 30 é 50 vezes 0,87. Vai dar 43,5 newtons para a direita. Conclusão, vou ter uma força de 10 newtons para a esquerda e teria uma força de 45,3 newtons para a direita.
Logo, esse sistema não está em equilíbrio. Entenderam o que eu falei? O problema não falou nada se esse sistema estava em equilíbrio. Professor, mas como é que eu faço essa análise? Se vai ter equilíbrio ou não? Rapidamente, olha só. Aqui na 10, se tivesse equilíbrio, aqui vale 10, vezes a gravidade, 100 newtons. Divide por 2, 50 para cada lado, vezes 50 para cá. Projeta no eixo horizontal, só vai ter movimento no eixo horizontal, vertical não vai ter movimento. Então no eixo horizontal vai dar 50 vezes cosseno de 30, que vai dar quanto? 45,3. Então aí tem uma força para cá, resultante da tração projetada no X, de 45,3 newtons. Para cá, para a direita, atuando sobre o corpo, sobre o bloco 1. Mas ele tem uma força para a esquerda de 10 newtons. Qual que ia vencer? A de 45,3 ou a de 10 newtons? A de 45,3. Logo esse bloco vai se deslocar para a direita, certo? Logo tem movimento, logo vai ter aceleração. Então a forma simples de saber se está em equilíbrio ou não. Não está em equilíbrio, já viu isso? Vai ter uma aceleração e esse corpo vai ser puxado para a direita, esse cara vai descer, certo? Bem, vamos marcar as forças que estão todos nos corpos, né? Vamos começar por esse corpo aqui. Bem, nesse corpo aqui eu tenho o peso do corpo, peso do bloco 2, peso de 2, chamei de P de 2. Tem essa traçãozinha aqui, T1. Tem a mesma tração que é o mesmo fio T1 para baixo, puxando, rodando para baixo. Bem, aqui eu tenho uma tração T2 para cima, como o fio mesmo, tem uma tração T2 também para cima, que é a mesma tração T2 que vai vir para cá. Então no bloco 1, ó, vou ter essa tração, ó, essa mesma tração, ó, atuando aqui. Essa mesma tração para cá. Então essa tração aqui também é a tração T2, certo? Vou colocar melhor aqui, ó. Também é a minha tração T2. Então aqui já marquei as forças aqui nessa parte direita. Na parte esquerda, T2, tem a força de 10 newtons para a esquerda, já está aqui, né? Essa força aqui de 10 newtons para a esquerda. Tem o peso do bloco para baixo, o peso do bloco 1, P de 1 para baixo, que é a força com a gravidade atrai o bloco. Tem ainda sobre o bloco, tem a força com que o chão empurra o bloco para cima, que é a norma 1. E só, certo? Ah, para você é a reação normal. A reação normal está sobre o chão, não está sobre o bloco. Atuando sobre o bloco, só tem a tração 2, a força normal para cima e o peso para baixo. E no bloco 1, peso 2 é a tração 1. E na rodana, essa rodanazinha aqui, 2 trações para cima e uma para baixo, certo? E ele falou que as rodanas são ideais, ou seja, a massa são desprezíveis, massa funciona massa zero, como se fosse massa zero, né? Próximo de zero, e sem atrito nenhum, tá? Agora vamos montar nossas equações aí. A gente já viu que esse sistema vai descer, porque a força T2 projetada aqui vai dar 45,3 newtons. Vai puxar esse corpo, esse bloco 1 para a direita. E esse sistema do bloco 2 vai descer, certo? Então a aceleração do bloco 2 vai estar para baixo, não é isso? Vai ter uma aceleração Y para baixo. Chamar de Y, certo? E esse cara aqui vai ter uma aceleração para a direita. Uma aceleração que eu vou chamar de X para a direita, certo? Beleza, agora vamos montar usando a lei de Newton, né? Somatória de força resultante sobre o corpo é massa vezes aceleração. Bem, então você vai descer com aceleração constante Y, você vai para a direita com aceleração constante X. E note o seguinte, que a gente estudou, vínculo jurídico. Vínculo jurídico de novo, cara, porque eu estou tão acostumado a falar vínculo, que eu sou formado em direito também, e vínculo para mim é vínculo jurídico, cara. Porra, não tem nada a ver, aqui é vínculo geométrico, tá? Geometria. Então, olha só, o que a gente estudou? Vínculo geométrico. Por quê? A aceleração com que isso aqui vai descer é metade com a aceleração que você vai para a direita. Não é isso? A gente viu lá no vínculo geométrico, onde tinha uma rodana móvel e uma fixa. E aprovou isso, né? Então, essa aceleração aqui, ó, o que vai descer pelo vínculo geométrico é a aceleração A de x, não é isso? Dividido por 2, certo? Aceleração de x sobre 2. Bem, vamos fazer o que der para fazer aqui, depois eu apago. Vocês copiam, eu apago e a gente continua, tá? Olha só. Marcando as forças sobre o cara aqui, sobre o bloco 2. Você tem T1 para cima e T2 para baixo. A gente vamos olhar para essa rodana aqui.
Nessa rodana, a somatória das forças que atuam sobre ela é a massa da rodana vezes a delegação. Essa rodana aqui. Então, começando na rodana, coloquei na rodana. Vamos fazer bem detalhado para vocês ficarem isso no sangue, tá, gente? A gente não pode parar, vamos fazer direto para uma coisa, não. Vamos entender o sistema, marcar as forças e resolver a questão bem detalhada, para você saber o que você está fazendo. Na rodana, o que acontece? Lei de Newton, somatório das forças que atuam na rodana é a massa da rodana vezes a aceleração. Quais são as forças que atuam sobre a rodana? 2T2 para cima e 1T1 para baixo. Então a resultante é 2T2 menos T1, certo? É 2T2 menos T1 ou é T1 menos T2? Se a aceleração está para baixo, a resultante está para baixo. Então é T1 menos 2T2. Então eu vou ter o seguinte. Vou ter T1 menos 2T2 igual a massa da rodana vezes a aceleração, que é a aceleração y, certo? Que vale a metade da aceleração x. Só que ele falou que a polia é a polia ideal. Cadê? Ó, rodana ideal. O que é o rodana ideal? É aquela cuja massa é desprezível. A massa é desprezível, certo? Coloca logo assim, desprezível ideal próxima de zero, então massa igual a zero. Pronto, falou polia ideal, massa zero, certo? Bem próximo de zero. Então aqui, ó, isso aqui vai zerar, não vai zerar? Conclusão que a gente vai ter. A tração 1 é igual ao dobro da tração 2, não é isso? Tração 1 é o dobro da tração 2. Logo, a tração 2 é metade da tração 1. Bem, mas analisando agora o bloco, vou colocar aqui o bloco, ó, o bloco 1, bloco 2, quer dizer, que é esse cara aqui, você vai ter que a força resultante no bloco 2 é a massa do bloco 2 vezes a aceleração. Que é a força resultante do bloco 2, professor? T1 menos P2. Então tem que T1 menos P2 é a massa do bloco 2. Quanto é a massa do bloco 2? 10. Vezes a aceleração do bloco 2, que é o AY, né? Que é o meu AY, que nem foi da rodana. Está para baixo, a aceleração desses dois é a mesma, AY para baixo. Só que o meu AY, pelo vínculo geométrico, é metade do meu AX, então é AX sobre 2. Então vou colocar logo AX sobre 2, para ficar tudo na mesma incógnita, né? Então vezes meu aceleração X sobre 2. Então fiquei com a seguinte equação, T1 menos P, aliás, não é T1 menos P não, né? Se está descendo é P2 menos T1, né? Porque se a resultante está para baixo, se a aceleração está para baixo, a gente estudou isso, tem uma força resultante para baixo, que tem uma força que tem a mesma direção e sentido da aceleração do sistema. Se está para baixo, então a força resultante para baixo. Se a força resultante para baixo, o P2 venceu o T1, então é P2 menos T1, né? Eu tinha colocado T1 menos P2, não. É P2 menos T1, né? Então P2, que eu colocando aqui, ó, vai ficar P2 menos T1, P2 menos T1, é igual a massa do bloco 2, que é 10, não é isso? Vezes a aceleração do bloco 2, que é a aceleração y, que vale metade de x. Então vou colocar x sobre 2. Pronto, coloquei ele. Bem, só que T1 é 2T2, então vou jogar 2T2 logo uma vez lá. E o peso do bloco 2, dá para saber, né? Se a massa é 10, o peso é 10 vezes a gravidade, vale 100. Então aqui vai ficar, substituindo aqui, ó. Você vai ser, P2 é 10 vezes 10, que é 100 Newton. Menos a tração do 1, mas quem é a tração 1? 2 vezes a tração 2. Então, colocando aqui, ó, tem um que é o dobro da tração 2, é igual a massa dele, que é 10 vezes a aceleração no y, que vale a metade da aceleração no x. Então, dá para cortar aqui, ó, esse 2 com esse 10, vou dar 5. Vou dar 5 vezes a aceleração no x. Tá aí a minha primeira equação, tá? A segunda, vamos olhar a resultante no bloco 1. Vou colocar agora aqui bloco 1. Bem, no bloco 1 eu vou ter o seguinte, tá meio apagado aqui? Vou colocar aqui.
Bloco 1. O que vai acontecer no bloco 1? Bem, somatório do eixo Y não vai dar zero. Normal é igual a P, certo? Não vai ter movimento no eixo vertical. Mas no eixo horizontal, você vai ter que essa tração T2, que eu não sei quanto que ele quer calcular, projetada no eixo X, que é T2 cosseno de 30, não é isso? Então 0,87. Como ele vai para a direita, a força resultante é para a direita. Então vai ser T2 projetado no eixo X menos 10. T2 projetado no eixo X é T2 cosseno de 30. Não vou mais perder tempo ficando dando tracejadozinho aqui para projetar. Já sabe fazer isso. Projeta essa força no eixo X. Como esse ângulo vai 30, é lei dos cossenos. Essa projeção do eixo X da força T2 é T2 vezes o cosseno de 30. Então é T2 vezes 0,87, tá, gente? Vamos ficar T2 aqui vezes cosseno de 30, que é 0,87, menos a força de 10 newtons, menos 10 newtons, é igual a massa do bloco 2, que vale quanto? A massa do bloco 2 vale 2, vezes a aceleração de x. Aceleração de x. Então ficou assim, ó. T2 projetado no eixo x, que é T2 cosseno de 30, T2 vezes 0,87, menos a força de 10 newtons. Ah, professor, por que foi essa menos essa? Porque a aceleração não está para a direita, então a força resultante também está para a direita. Então vai ser essa força, o eixo x venceu a força de 10 newtons. Então ficou a força projetada em x, T2 0,87, que venceu essa força, menos essa força, menos 10, igual a massa do bloco 1, que é 2, vezes a aceleração de x, certo? Bem, agora ficou um sisteminha, né? Porque aqui eu tenho T2, aqui tem a x, virou um sistema para a gente resolver e achar quanto vale o T2. Então ficou o seguinte sistema, vou colocar aqui. Qual o sistema que eu tenho? Fiquei aqui 100 menos 2 vezes T2 igual a 5 vezes a de x. E fiquei aqui 0,87 vezes T2 menos 10 igual a 2 vezes a aceleração de x. Bem, quero o T2, não quero a aceleração. O que eu posso fazer aqui, ó, é passar o 2 para o lado de baixo e substituir aqui em cima. E aí eu vou ter uma equação só em T2. Então, para isso, gente, olha só, copiem até aqui para eu poder apagar e continuar, tá? Senão não vai ter espaço aqui para resolver a questão, tá? Eu preciso desse espaço aqui. Então, copie isso que está aí até agora, tente entender como eu cheguei nesse sistema. Aqui a gente usou vínculo geométrico, tá? Slide anterior, os dois slides anterior. Vou apagar para a gente continuar, tá legal, gente? Copiem que eu vou apagar. Vou apagar aqui, ó. Preciso desse lado aqui para a gente resolver. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos substituir, ó. Tirar quem é o AX aqui. Quem vai ser o AX? Porque você vai ter o AX. Vamos tirar direto quem seria o meu AX. O AX seria 0,87 vezes T2 menos 10 sobre 2. Esse seria o meu AX. Vamos jogar esse AX aqui em cima. Então eu vou ter o seguinte. 100 menos 2T2. Vou ter que aqui 100 menos 2T2 igual a 5 vezes o meu AX. Mas que é o AX? 0,87 vezes o T2 menos 10 sobre 2. Vamos multiplicar em cruz aqui. Vai ficar 200 menos 4T2 igual a 5 vezes 7, 35, vão 3, 5 vezes 8, 40. 5 vezes 7, 35, vão 3. 5 vezes 8, 40, 3, 43. 4,35, não é isso? T2 menos 50. Bem, então vai dar então ficou 200, só conferindo aqui. Ficou 200 menos 4T2 igual a 5 vezes 0,87T2 menos 10
menos 10, a massa do bloco 1 H de 2, 2AX, só estou conferindo aqui, tá, gente? 0,87T2 menos 10 igual a 2AX. Então a x ficou sendo 0,87T2 menos 10 sobre 2. Joguei aqui em cima. 100 menos 2T2 é igual a 5 vezes o AX. Mas que é um AX? 0,87T2 menos 10 sobre 2. Multipliquei em cruz, ficou 200 menos 4T2 igual a 4,35T2 menos 50. Tá. Então, passando para o outro lado, vai ficar 8,35 vezes o T2, passando isso para o outro lado, igual a 250, não é isso? Isso. Então, o que vai ser T2? Vai ser 250 dividido por 8,35. Bem, vamos multiplicar em cima e embaixo, ó, ficou assim. 250 por 8,35. Bem, para tirar essa vírgula aqui de baixo, multiplica em cima e embaixo por 100. Então você vai ter o seguinte: 25.000 dividido por 835. Bem, vamos dividir aqui, né? Vou colocar aqui, ó, 25.000 dividido por 800. Podia simplificar, mas vamos fazer direto. Abaixo de 25.000. 3 vezes 5, 15. Para 20, faltam... Vamos ver se é por 3. 3 vezes 5, 15. Para 25, vão 2. 3 vezes 3, 9. 10, 11. Para 29, vão 2. 4, não, vai dar 2 aqui. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. 2 vezes 3, 6. Para 10, faltam 4. Vai 1. 2 vezes 8, 16. Mais 1, 17. 17 para 25, faltam 8. Não, deu mais, não pode. Pega aí. É 25.000, né, gente? Tá errado aqui. Desculpa. É 25.000 dividido por 835. Por 3 vai dar 3 vezes 5, 15. Para 20, faltam 5. Vão 2. 3 vezes 9, 2, 11. Para 20, faltam 9, vão 2. 3 vezes 8, 24 e 2, 26. Não pode, então é 2. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Vai 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Para 10, faltam 3. E vai 1. 2 vezes 8, 16. Mais 1, 17. 17 para 25, faltam 8. Abaixo 0. Será que é 9? Vamos ver. 9 ou 8, né? Vamos ver 9. For 9. 9 vezes 5, 45. Para 50, faltam 5. 9 vezes 5, 45. Para 50, faltam 5. Eu vou 4. Eu vou 5. 3 vezes 9, 27. E 5, 32. Para 40, faltam 8. Vão 4. 9 vezes 8, 72. E 4, 76. Para 83, faltam 7. Então é isso mesmo, 9. Vírgula, acrescenta um 0. Vamos ver se vai 9. 9 vezes 5, 45. Para 50, faltam 5. É bom 5. 3 vezes 9, 27. 5, 32. Para 35, faltam 3. É bom 3. 9 vezes 8, 72. E 3, 75. Para 78, faltam 3. Então vai dar aproximadamente 29, alguma coisa. 29,9 alguma coisa. Então 29,9 alguma coisa. Então aproximadamente quanto? Aproximadamente 30, né, gente? Depois confere aí com o gabarito, que eu não conferi. Mas a resposta então é aproximadamente 30. Bem, que ele quer aproximadamente, né? A intensidade aproximada, que vai dar no número quebrado. Tá certinho, viu, gente? Então copiem isso aí, tenta entender, né? Aqui usamos vínculo geométrico, que eu provei nos slides anteriores. Copiem aí e vamos para a próxima questão. Próxima questão é a seguinte: a figura abaixo, 2019. Na figura abaixo aplicamos uma força F de intensidade 10 N. Então está aqui 10 N. Sempre na mesma direção e sentido, para a direita, sobre um corpo inicialmente em repouso. Então a velocidade inicial é 0. De massa 2 kg. Então massa
dois pesos, localizados sobre uma superfície horizontal sem atrito. Não tem atrito. Sabendo-se que, além da força mencionada, atuam sobre o corpo somente seu peso e anormal, calcule em metros o deslocamento escalar sofrido pelo corpo ao final de um intervalo de tempo de 4 segundos de aplicação da referida força. Então ele aplicou essa força, puxando esse corpo, durante 4 segundos. Quer saber quanto se deslocou. Então, delta T de 4 segundos. 4S. E assinar a opção correta com o sinal de gravidade de 10 metros por segundo quadrado. E o corpo um ponto material, certo? Então, como se fosse um pontinho, o peso nesse pontinho. Isso que a gente está analisando aí. Bem, a gente sabe que pela lei de Newton, que a força resultante que atua sobre o corpo é a massa do corpo vezes a aceleração desse corpo, certo? Aceleração do corpo. A força resultante só tem uma para a direita, que não tem movimentação no eixo Y, normal é igual ao peso. Então só tem essa força de 10. Então 10 newtons é a massa do corpo, que é 2 vezes a aceleração do corpo. Então quanto vale a aceleração do corpo? A aceleração do corpo vale 5 metros por segundo quadrado. É a aceleração desse corpo, certo? Ele quer saber quanto vai ter o deslocamento em 4 segundos. Velocidade inicial é 0. Bem, o que eu posso fazer? Usar a equação de Torricelli, né? Porque velocidade final, mas aí tem que ter velocidade final, né? Vamos ver se eu posso usar a equação do espaço. Isso é movimento uniformemente acelerado, não é isso? Movimento uniformemente variado, no caso acelerado. Aceleração constante de 5 metros para a direita. Então, um movimento uniformemente variado acelerado. Bem, o que a gente vai fazer aqui? Eu posso fazer o seguinte: o espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais o meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Vou usar essa equação aqui. O S0 é 0, né? Considera o espaço inicial 0. Vamos supor que ele vai deslocar daqui, que é o seu S0, e vai até aqui seu S final. Então esse aqui é o meu deslocamento ΔS. Ele vai sofrer. Deslocamento ΔS aqui. Certo? Então o espaço inicial é 0. Considerar o espaço inicial nulo. Saiu do repouso. Saiu do repouso, a velocidade inicial é 0, então isso aqui vai dar 0. Então tem aceleração, tem o tempo, tem espaço final que ele percorreu. Então o espaço final vai ser 1 meio da aceleração, que é 5, vezes o tempo ao quadrado, que é 16. Está tudo no sistema internacional, segundos e metros por segundo. Então está tranquilo. Então vai dar 8, vai dar 40 metros, não é isso? Então a resposta vai ser letra C. Questão tranquilinha mesmo, né, gente? É só aplicar a lei de Newton, né? Força resultante, e a equação, uma das equações da dinâmica aqui, do movimento dos corpos, que é espaço final igual ao espaço inicial, mais V0T mais o meio de AT2. Tá? Então copie isso aí. Vamos partir para uma próxima questão. Tá legal? Então, 2006. Analise as afirmativas abaixo em relação ao movimento dos corpos. Se a Terra move-se em relação ao Sol, então o Sol se move em relação à Terra? E aí, gente, verdadeiro ou falso? A primeira afirmação. Verdadeiro, né? Porque, você lembra que eu falei logo no início do curso de Física para escolas militares, que a noção de repouso e movimento são relativas, ou seja, em relação a alguma coisa? Se a Terra está se movendo em relação ao Sol, o Sol em relação à Terra está variando também sua posição com o tempo. Logo, ele também se encontra em movimento verdadeiro. Certo? Todo mundo entendeu isso aí? Isso aqui é verdadeiro. Vou colocar em vermelho para facilitar. Isso aqui é verdadeiro, certo? Dois corpos com a mesma velocidade e deslocando-se na mesma direção estão em repouso entre si. Ora,
Vamos supor aqui, ó, eu tenho dois corpos aqui. Estão com a mesma velocidade. Essa bolinha 1 e essa bolinha 2. Mesma velocidade para lá. V e V. Se eles estão na mesma direção, mas no mesmo sentido, eles estão emparelhados um com o outro. Então, um em relação ao outro tem repouso, um tem repouso em relação ao outro, certo? Mas se eu tiver assim, ó, o que eu tenho agora aqui? O corpo 1 está com a velocidade de V para a direita. Estão na mesma direção. Horizontal, direção horizontal. Tanto o corpo 1 como o corpo 2. Mas estão com a mesma velocidade. Porém, em sentidos opostos. Então tem a mesma direção, mesma velocidade, porém em sentidos opostos. Então se tiver a mesma direção, mesma velocidade, sentidos opostos, o que vai acontecer? Vamos supor que essa velocidade seja, vamos considerar esse marco aqui como sendo o marco zero. Certo? Para lá positivo, para a esquerda é negativo. Vamos supor que a velocidade de ambos, essa velocidade do corpo 1, seja igual à velocidade do corpo 2, seja igual a 20 metros por segundo. O que vai acontecer? Passado 1 segundo, esse cara vai andar para a direita 20 metros. Então vamos supor que ele andou para cá 20 metros, 1 segundo depois. Ele vai ter se deslocado 20 metros para a direita. Passado 1 segundo, esse cara vai se deslocar 20 metros para a esquerda. Então aqui vai ser 20 metros para a esquerda. Qual a distância entre eles, hein? Eles vão ter a mesma distância? Quando esse cara estiver nesse ponto aqui, quando ele chegar nesse pontozinho aqui, ó, que eu marquei com X, e quando esse cara 1 chegar nesse ponto que eu marquei aqui com X, aqui, ó, qual vai ser a distância entre esses dois x, que é a distância dos corpos? 20 mais 20, 40. Não vão manter a mesma distância. A distância entre eles vai aumentar a cada segundo. Né? Vai aumentar cada vez mais a cada segundo. Certo? O primeiro segundo vai ser de 20. Vai ser de 40. No segundo segundo vai ser de 80. Ou seja, quadruplica 4 vezes a velocidade a cada segundo. Primeiro segundo 20, segundo segundo 40, terceiro segundo vai quadruplicar também, vai ser 60, 120, não é isso? E assim vai. Então, nossa, se é a mesma direção e sentido, a distância entre eles, né, se você manter dois corpos com a mesma velocidade, na mesma direção e no mesmo sentido, essa velocidade na mesma direção e sentido, note que a posição de um em relação ao outro não vai variar. Agora vamos supor aqui, ó, mantendo a mesma velocidade para os dois. 1 segundo depois, esse cara vai estar a 20 metros de distância, não é isso? Vai estar aqui, ó. Daqui até aqui vão ter 20 metros, não é isso? Mantendo essa mesma velocidade. Essa velocidade em módulo, né? Porque um está menos 20 e o outro está mais 20, tá legal? E o 2 também vai percorrer os mesmos 20 metros, 1 segundo depois. Então note que esse cara vai estar aqui e esse cara vai estar aqui. Pergunta, a posição entre os dois variou com o tempo? Não, estão emparelhadinhos aqui na mesma posição, não varia com o tempo. A posição deles não muda com o tempo. Então, dois corpos que têm a mesma velocidade, dois corpos com a mesma velocidade, deslocando-se na mesma direção, que é esse caso aqui, mesma velocidade, mesma direção,
ao mesmo tempo, não, dois corpos com a mesma velocidade deslocando-se na mesma direção, estão em repouso entre si? Não, por quê? Se eles estão com a mesma velocidade, mesma direção, mas deslocando-se no mesmo sentido de deslocamento para a direita, estarão em repouso, certo? A posição de um vai variar em relação ao outro, manter mesmo, vai ser sempre essa em paralelinhas aqui, ó. A posição de um em relação ao outro não vai mudar. Então, se deslocam com a mesma velocidade, mesma direção e mesmo sentido, aí sim, mesmo sentido, faltou falar isso, a posição de um em relação ao outro não varia, estão em repouso um em relação ao outro. Agora, deslocando-se com a mesma velocidade, mesma direção, porém em sentidos opostos, a posição vai variando com o tempo, certo? Vai ser o quádruplo da velocidade, nesse caso, a cada segundo, certo? Então essa questão aqui, a 2 está falsa, certo? Essa 2 aqui é falsa. Um corpo pode, ao mesmo tempo, estar em repouso e em movimento? Verdadeiro, por quê? Depende do referencial dado, né? Por exemplo, aqui, ó, se eu tenho aqui um ônibus, não é isso? Vou supor que isso aqui seja um ônibus, tá, gente? E aqui você tem um motorista aqui dentro, dirigindo. E aqui em pé você tem um passageiro. Paradinho lá no lugar dele e o motorista dirigindo no lugar dele. O ônibus se desloca para a direita com uma velocidade de V, certo? Se desloca para a direita com uma velocidade de V. Vou colocar aqui. Deslocando para cá com a velocidade de V. E aqui está a rua, certo? E aqui tem uma placa na calçada. Olha, pergunto para você, a posição desse passageiro em relação ao motorista varia com o tempo? Não. Vai ficar sempre essa mesma distânciazinha aqui entre eles, ao longo de toda a trajetória. Agora, a posição desse passageiro em relação à placa, aí vai aumentando, né? Se deslocando para cá, uma hora essa distância, depois é essa, depois é essa, depois é essa, vai aumentando com o tempo. Então, esse mesmo ponto material está em repouso em relação a um outro ponto e em movimento em relação ao outro. Porque as noções de repouso e movimento são relativas, a gente estudou isso. Então o corpo pode, ao mesmo tempo, estar em repouso e em movimento? Verdadeiro. Pode estar em repouso em relação a um certo ponto, tomado como referência, ele está em repouso em relação a esse motorista, que esse ponto tomado como referência como motorista. Mas em relação a esse ponto, que é a placa, ele está em movimento. Esse mesmo corpo que é o passageiro está em movimento em relação a esse ponto referencial que é a placa. Então o mesmo corpo, no caso do passageiro, tem repouso em relação a um e em movimento em relação ao outro. Então essa número 3 é verdade, verdadeiro, certo? Na ausência de forças, um corpo obrigatoriamente estará em repouso. Falso, isso é o princípio básico da lei de Newton, né? Se a força ele pode não ter força nenhuma, está parado, ou força resultante de ser zero. Já viu isso? Se a força resultante de ser zero, o corpo está em movimento em retilíneo uniforme, em meio. Não tem nem força tangencial nem força centrípeta, a gente já estudou isso. Então, na ausência de forças, pode ser força resultante de zero ou não ter força nenhuma. Se a resultante é zero, ele vai estar em movimento em retilíneo uniforme. Ou ele vai estar parado. Então ele pode também estar em MRU, que ele não colocou aqui no item 4. Então faltou colocar em repouso ou movimento em retilíneo uniforme. Então o número 4 é falso. Então essa é a opção correta. Apenas afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 3 e 4 verdadeiras, 1 e 3. Apenas afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. É isso? A resposta é a letra C. Tá? Então tenta entender isso aí. E vamos para uma próxima questão. Copia isso aí, eu vou apagar. Vamos para uma outra questão aí. Deixa eu ver se dá para ler aqui. Dá. Bem, deixa eu ver aqui porque parece que está dando um fantasma aqui, gente. Só mexer aqui. Agora melhorou. Então, vamos lá. Então a questão do Pré-Naval 2006. Observe o sistema.
No sistema acima, inicialmente em repouso, o cavalo exerce uma força de 800 newtons. Então tem uma força para lá do cavalo, que ele está fazendo para a esquerda, né? Está puxando a corda para a esquerda. Uma força de 800 newtons. Vamos vir para cá. Chamar FC, a força do cavalo. De 800 newtons. E os atritos envolvidos atuam com 460 newtons de força. Então o atrito aqui, ó, que é contrário ao movimento, está para cá, força de atrito, FAT cinético, né? Força de atrito, FAT, já deu o valor dela, 460 newtons de força. Sabendo-se que a massa do sistema equivale a 6.800 kg, ou seja, massa total, aí vale 680 kg. Deixa eu melhorar aqui, ó. 680 kg. É correto afirmar que o trabalho da força resultante, considerada constante durante 4 segundos iniciais, foi em joules de... Então, que é o trabalho da força resultante? Primeiro, vamos calcular essa força resultante. Questão bem tranquila, né? Então, qual vai ser a força resultante? Tem uma força para a direita, para a esquerda que está ganhando da direita, porque está puxando, está ganhando a FAT. Então, isso aqui é uma FAT cinética, né? De 800 menos 460. Então, a força resultante vai ser de 800 menos 460, que vai dar de 340 newtons. Então tem essa força resultante aí. Então ele quer o trabalho da força resultante considerada constante durante 4 segundos iniciais. Foi em joules de... Bem, essa força resultante é igual à massa do conjunto vezes a aceleração, né, pela lei de Newton. Então tem que essa força resultante igual a massa total vezes a aceleração do conjunto. Certo? Então a força resultante deu de 340 newtons. Isso é igual a massa total, que é de 680, vezes a aceleração do conjunto. Então quem vai ser a aceleração do conjunto? Vai dar 1,5, 0,5 metros por segundo ao quadrado, não é isso? 0,5 metros por segundo ao quadrado. Bem, para eu ter trabalho, eu preciso de força, deslocamento e cosseno que a força for para o deslocamento. Bem, cosseno que essa força, se o deslocamento está para lá, o deslocamento está para cá, não é isso? O ΔS está para cá. Então a força forma com o deslocamento um ângulo θ de 0 graus. Então eu vou ter força vezes deslocamento, que eu não sei ainda, vezes o cosseno de 0. Bem, se eu tenho aceleração, que é constante, o movimento é uniformemente variado, acelerado para a esquerda. Ele parte no repouso, então a velocidade inicial é 0. Não é isso? A velocidade inicial é nula. Então vou usar aqui uma equação da dinâmica, que diz o seguinte, ó. Vamos ver quanto ele percorreu nesses 4 segundos, não é isso? ΔT foi de 4. Quanto ele percorreu nesses 4 segundos? Para saber, eu vou usar uma das equações da dinâmica. O que eu vou usar é o seguinte, espaço final. Vou usar assim, espaço final igual ao espaço inicial. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar um asterisco aqui. Vou passar para aqui, para ficar mais fácil. Vou usar o seguinte, espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo quadrado. Bem, considerando que ele partiu do repouso, vou chegar aqui, espaço inicial 0, marquei 0. Vamos supor que ele vai até aqui, caminhou até aqui, né? Deixa eu melhorar aqui, ó. Vou colocar de vermelho. Ele veio daqui até aqui. Aqui esse é o seu espaço final. De tal forma que isso tudo aqui é meu ΔS, não é isso? Isso aqui é meu
ΔS, o deslocamento, certo? Então vou ter espaço inicial é zero, velocidade inicial também é nula, a partir do repouso, então é zero também. Então vou ter que meu espaço final vai ser 1/2 da aceleração que eu calculei, que dá 0,5 vezes o tempo ao quadrado. Só entender. Vou dar um pause aqui, gente, que eu vou atender aqui e já volto. Então, gente, voltando aqui. Espaço final é igual ao espaço inicial, que é zero, velocidade inicial que é nula também, a partir do repouso, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. O tempo que levou, que ele falou, foi de quanto? 4 segundos. Então 4 ao quadrado é 16. Então aqui dá 1, dá 8. Isso vai me dar quanto? Vai dar que espaço? Vai dar 8 vezes meio, que vai dar 4, não é isso? Então 4 metros, é isso? Então quem vai ser meu trabalho? Vou colocar aqui. Então o trabalho da força resultante vai ser força resultante, que é 340. Vou colocar em vermelho, em azul. Vai ser força resultante, que é 340 newtons, vezes deslocamento, que foi de 4 metros, vezes o cosseno que a força forma com o deslocamento. A força está para lá, o deslocamento está para cá também. O deslocamento está para a esquerda. Então o cosseno de 0 é 1. Então quem vai ser o trabalho da força resultante? 340 vezes 4. 4 vezes nada, nada. 4 vezes 4 é 16, vai 1. 4 vezes 12, mais 1, 13. Isso? 4 vezes nada, nada. 4 vezes 4 é 16, vai 1. 4 vezes 3, 12, mais 1, 13. Então 1360 joules, não é isso? 1360 joules. Então a resposta é a letra C, certo? 1360 joules. Então copie isso aí, tá? Eu vou apagar agora. Vamos tentar fazer mais uma questão. Certo? Vou apagar aqui. Copie. Eu vou apagar. Só voltar aqui, gente. Então, continuando aqui, questão agora do Colégio Naval de 2006. Leia o texto abaixo. O Brasil deve ganhar a primeira usina de ondas. A coordenação dos programas de pós-graduação de engenharia da UFRJ mostrou ontem aos participantes do Seminário Internacional de Energia de Ondas como funcionará a primeira usina do Brasil a produzir energia a partir das ondas do mar. A usina funciona com a ajuda de blocos de concreto que ficam boiando em alto mar. Eles ficam presos à usina por meio de braços de aço de 25 metros de comprimento. Com o movimento das ondas, esses blocos também se movimentam e produzem força para bombear a água do mar para reservatórios dentro da usina. Nesses reservatórios, a água chega com alta pressão e entra numa câmara que aumenta ainda mais essa pressão, fazendo com que o jato de água saia do compartimento com uma força equivalente à queda de água de 500 metros de altura. Esse jato move a turbina que gera finalmente energia elétrica. Então isso aí tem uns blocos de concreto preso com um cabo, a estrutura, a onda balança esse concreto, balança o cabo, impulsiona a água para dentro de uma tubulação, ela entra com uma certa pressão, aí deve reduzir a área do cilindro, né, aumentando mais a pressão. Ela chega na turbina com velocidade, com maior pressão e com certeza vai atingir a pá da turbina com mais velocidade e vai proporcionar que a pá gire e transforme energia cinética em energia elétrica. A gente vai estudar esse dispositivo chamado dínamo lá na parte de eletricidade. Então tem aqui a fonte, né, gente? Supondo que o volume de água do jato
citado no texto seja equivalente a de 1 metro cúbico de água, então o volume de água do jato, volume de 1 metro cúbico, certo? E desprezando essas perdas de energia no sistema, ou seja, o sistema conservativo, isso que está falando aqui, ó, se não tem perda de energia, a gente já viu isso. Sistema conservativo, ou seja, a energia mecânica não se altera, tá? Não tem perda de energia no sistema, ou seja, a energia mecânica permanece constante. É correto afirmar que a energia cinética que chega na turbina equivale em joules a... Então, olha só, ele quer saber a energia cinética que chega na turbina. Ele falou que a água que vai para a turbina é equivalente a uma queda d'água de 500 metros. Então, olha só, você tem uma queda de água, a energia com que ele chega na turbina, a energia que ele chega, equivale a uma queda de água de 500 metros. Isso que ele falou. Equivale a uma queda de água de 500 metros. Olha, o que te lembra queda e altura? Lembra energia potencial gravitacional. Mas a energia potencial gravitacional é massa vezes gravidade vezes altura. Gravidade eu tenho, ele deu aqui. Massa vezes gravidade vezes altura. A altura eu já tenho 500 metros. Não tem a massa. Mas eu sei o seguinte. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Ou seja, em 1 centímetro cúbico de água, eu tenho uma massa de 1 grama de água. É isso que ele está falando aqui, ó. Traduzindo, a gente vai estudar isso mais a fundo em hidrostática, mas está falando aqui o seguinte para você, gente. Isso que ele está traduzindo aqui é o seguinte. O que é a densidade de 1 grama por centímetro cúbico? Significa que em 1 centímetro cúbico, de água, você tem uma massa de 1 grama. Mas qual o volume de água que chega na turbina? 1 metro cúbico. Mas tem metros cúbicos, tem que passar para centímetros cúbicos. Então, metro para centímetro multiplica por 1000, 10 ao cubo, por mais 1000. Multiplica por 10 a sexta, não é isso? Então, isso aqui é a mesma coisa aqui. 10 a sexta centímetros cúbicos. Isso aqui é a mesma coisa que isso. Então, o volume de água que na turbina é 10 a sexta centímetros cúbicos. Então, se 1 centímetro cúbico é 1 grama, então 10 a sexta centímetros cúbicos serão x gramas. Então, x vai ser quanto? De carga, x vai ser 10 a sexta quilogramas. Então, já tem a massa, não tem a massa? Não tem altura, não tem gravidade, então tem energia potencial gravitacional. E você sabe o seguinte, se a energia não se altera, a energia que chega à turbina é essa mesma energia potencial gravitacional da queda, equivalente a essa coluna de água, essa água caindo em 500 metros. Então, como se eu tivesse o seguinte, ó, como tivesse água descendo aqui, não é isso? E aqui está a turbina. Aqui embaixo, certo? Então, a energia com que a água chega na turbina é equivalente a uma queda de água de 1 metro cúbico de água numa altura de 500 metros. Então, aqui eu tenho uma energia mecânica aqui. Vou chamar esse ponto de A. Vou chamar esse pontozinho aqui, ó, de ponto em A, esse ponto aqui de B, que é onde chega na turbina, certo? E aqui eu vou ter energia mecânica em A, e aqui eu vou ter energia mecânica em B, certo? Mas se não tem perda de energia, a energia mecânica não se altera. A energia mecânica em A vai ser igual a energia mecânica em B. Então, vou ter que energia mecânica em A é igual a energia mecânica em B. Mas a energia mecânica é só energia potencial gravitacional. Então, aqui ó, em A, vou ter apenas a energia potencial gravitacional. E a energia mecânica em B? Aí eu vou ter energia cinética. Só vou ter energia cinética, não tem mais altura, certo? Só vou ter energia cinética em B. Olha, dessa forma, eu posso chegar a quanto vale, colocar aqui, ó, a energia cinética que vai chegar na turbina, que é igual a energia potencial gravitacional em A. Energia potencial em A. Desculpa, energia potencial em A. Que energia potencial em A? É a massa de água, que é 10 a sexta, vezes a minha gravidade, que vale 10,
vezes a altura, que vale 500 metros. Está tudo no sistema internacional. Metros, quilogramas e metros por segundo, certo? Apagou ali, né? Então, peraí, gente. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar um asterisco aqui, que apagou ali. Um asterisco aqui. Asterisco aqui. Então, vou ter que minha energia cinética em B, que chega na turbina, vai ser a energia potencial em A. Que energia potencial é A? É mgh. mgh. Quem é a massa que chega, que cai? É a massa de 10 a 6 centímetros cúbicos, que é 10 a 6 kg. Vai ficar 10 a 6 kg vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é de 500. Isso vai dar 5... Só ver um negócio aqui, ver se eu erro uma coisa, metro, centímetro. E, gente, só um detalhe aqui, né? Aqui vai dar a resposta em gramas, eu coloquei em quilogramas, né? Aqui vai dar 10 a 6 gramas, certo? Então tem que passar para a unidade internacional, que é o quilograma. Tá vendo? Porque eu calculei quanto é o volume em centímetros cúbicos, 10 a 6 centímetros cúbicos. Que fazendo a regra de 3 deu 10 a 6 gramas, e não quilograma. Eu tinha colocado quilograma, é grama. Quilograma para grama dividido por 1000. Então vai dar 10 a 6 kg. Isso aqui equivale a 10 ao cubo quilo, não é isso? Daqui para cá multiplico por 1000, daqui para lá dividido por 1000. Então grama por quilograma dividido por 1000, vai dar 10 a terceira. Grama por quilograma dividido por 1000, vai dar 10 ao cubo quilograma. Então a massa em sistema internacional vai ser 10 ao cubo, vezes a gravidade, que é 10, vezes a massa, que é 500. Quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar 5 vezes 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mais 3, 5 vezes 10 a sexta, 5 vezes 10 a sexta, é isso? Certo? Então vai dar 5 vezes 10 elevado a sexta. A energia cinética vai ser essa daí, certo? Quilograma vezes metros por segundo vezes o metro, certo? Que é o joule, né? Isso aqui é o joule, isso aqui é o joule, sistema internacional. Só que ele não colocou unidade não, então a resposta é letra D, tá? Resposta é letra D. A questão só tinha tamanho, né? É uma questão bem tranquila. Eu vou ter que parar por aqui porque eu vou ter que voltar no dentista para tirar os pontos, que eu fiz uma cirurgia no meu dente. Por isso que eu fiquei de repouso alguns dias aí, ficou bem inchado na minha cara, tive muita dor. Mas eu vou ter que parar para levar meu filho no dentista, vou levar o colega de vocês no dentista e vou tirar meus pontos também, tá? Então, eu continuo gravando questões de colégio naval. A gente vai resolver mais questões de colégio naval de mecânica. E vai também fazer questões de escola naval, tá? Então, tenta entender isso aí e até o próximo vídeo aí que eu vou mandar para vocês.